Pessoal, tudo bem? Vamos hoje, então, trabalhar um pouquinho com o esqueleto axial, no caso, a coluna, né? A coluna vertebral. Nós também chamamos de esqueleto axial. A coluna, pessoal, ela é formada por várias regiões, tem como função a proteção, sustentação e mobilidade. Ela tem essas características meio antagônicas, né? Ela serve para proteger principalmente a medula, onde estão os nervos. Ela tem a função de ser rígida, por isso ela tem que sustentar o nosso corpo. Ao mesmo tempo, ela tem que ter mobilidade, ela tem que ser móvel. Então, essas duas características, a mobilidade e ao mesmo tempo a estabilidade, são características um pouco antagônicas que fazem muitas vezes a coluna então sofrer aí de problemas, sofrer de lesões. É muito comum a gente ver pessoas sofrendo lesões na coluna, sofrendo bastante alteração degenerativa da coluna, alterações de desgaste das vértebras, hérnia de disco, problema de alteração vertebral. Então, isso é muito comum da gente ver e uma das causas é isso. Ela, ao mesmo tempo que ela tem estabilidade, ela tem que ter mobilidade. Então, são duas características antagônicas. A coluna, pessoal, ela é dividida em quatro partes, que a gente poderia dizer. Tem quatro segmentos. Segmento cervical, formado por 7 vértebras. Segmento torácico, formado por 12 vértebras. Segmento lombar, formado por 5 vértebras. E a região sacrococcígea, que é uma vértebra única, uma vértebra fundida. Tá? E aí nós temos, então, as curvas. Lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose sacral. Então, são curvas que têm ângulos específicos. A cervical, a lordose, é de 30 a 35 graus, a cifose em torno de 40 graus e a lordose lombar em torno de 45 graus. Então, são curvaturas que nós chamamos de curvaturas fisiológicas, porque elas são normais, elas são naturais da coluna. É importante que a gente tenha essas curvas e que existam esses graus de amplitude para que a gente possa absorver melhor os impactos, absorver melhor as cargas que são impostas aí ao nosso corpo. Tá? Então, é importante que a gente tenha essas curvas de maneira adequada. Como também o aumento dessas curvas, né, que a gente chama de hipercifose, hiperlordose, são aumentos que muitas vezes geram aumento da sobrecarga sobre as estruturas da coluna, fazendo com que a pessoa, às vezes, tenha um aumento aí das alterações degenerativas da coluna e também sobrecarga em cima dos discos intervertebrais. É muito importante que a gente tenha essas curvas de maneira fisiológica, tá? Quando nós, então, vamos observar a coluna no plano frontal, ela tem uma retidão, ela não pode ter essas curvas que vocês estão vendo aí. Essas curvas que vocês estão vendo, nós chamamos de escoliose, que é uma alteração da curvatura da coluna no plano que a gente chama triaxial. Então, existem alterações rotacionais, existem alterações no plano frontal, no caso, a inclinação, como vocês estão vendo aí, e também o movimento de flexão ou extensão excessiva da coluna. Então, a escoliose ela é uma patologia tridimensional que envolve os movimentos de inclinação, rotação, extensão, né, ou flexão. A escoliose, gente, ela é muito danosa para a coluna, até 10 graus são curvaturas muito leves que a gente nem considera escoliose. De 10 até 25 graus deve ser tratado através do uso de exercícios corretivos específicos para as curvaturas. De 25 graus acima, aí já é indicada a utilização de uns coletes de Boston, colete de Milwaukee, são coletes que servem para ajudar a retificar essa coluna. E acima de 50 graus de curva, é indicado até mesmo o processo de cirurgias para retificar essa curvatura, porque pode haver, com o passar do tempo, a progressão da curva e pode acontecer também a alteração respiratória acima de 80 graus, pode acontecer alterações na respiração, a pessoa fica com o pulmão com dificuldade de expansão. Então, isso obrigatoriamente, no caso, o indivíduo tem que submeter um processo cirúrgico. Mas, se essa escoliose ela é detectada no início,
das suas curvaturas e acompanhado, pode-se evitar que essa curvatura progrida. Então, existem aí coletes, exercícios que podem fazer essas curvas diminuírem, né? Sem que haja necessidade do crescimento dessas curvas. É importante que a gente detecte essas curvas primariamente para que você consiga, muitas vezes, interromper a evolução dessas curvas. Quando essas curvas, então, evoluem, geralmente é na adolescência, o pico é na adolescência, a hora que elas mais crescem. E se você detecta isso precocemente, se você observa que a criança tem essas curvas e você orienta essa pessoa a procurar um médico, um fisioterapeuta, pode acontecer, então, a estabilidade ou até mesmo a involução dessas curvas, através de exercícios e uso de coletes. Se a pessoa já tem o esqueleto maturado, o crescimento ósseo já está consolidado, você não consegue, muitas vezes, corrigir essas curvas e isso vai, muitas vezes, tornar irreversível o processo da escoliose. Então, é muito importante que seja detectado precocemente a escoliose. Uma maneira fácil da gente fazer essa detecção é através do teste de Adams. Você, então, manda a pessoa inclinar para frente, segurar as mãos e observa se apresenta gibosidades, que são essas curvas aqui, ó. Tá? Tem um aparelhinho que chama inclinômetro, você coloca aqui para ver se tem algum grau de inclinação entre essas curvas aqui da coluna, esses montinhos que tem aqui e aqui. Esses montinhos eles têm que ser simétricos. Se há um ângulo aqui maior do que 8 graus, você então pode ter uma escoliose. Então essas crianças, no caso o ideal é fazer com crianças, devem ser precocemente encaminhadas para que possa fazer uma avaliação radiográfica da coluna e um acompanhamento da evolução dessas curvas, para que não haja a possibilidade dessas curvas crescerem. Elas tendem a crescer principalmente durante aquele estirão de crescimento que acontece na adolescência. Então, é muito importante que a gente observe as costas das crianças para ver se existe alguma perda de alinhamento no plano frontal, no plano transverso ou no plano sagital. Tá? Então, essas curvas devem ser preservadas, devem ser alinhadas, é importante isso para o bom funcionamento da coluna. O idoso, ele tem também alterações, muitas vezes a coluna cifose aumenta, há uma perda de lordose, isso pode também interferir aí na biomecânica da coluna e gerar mais sobrecargas para as estruturas articulares. A coluna, pessoal, ela é formada por várias estruturas. A lombalgia, a dor na coluna, é a patologia mais frequente que a gente vê. A maior causa de afastamento ao trabalho são as lombalgias, as dores lombares. E aqui a gente vê as estruturas que podem doer na coluna. Então, são várias estruturas que doem. Os ligamentos, esse aqui é o ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, o disco intervertebral. Você tem os ligamentos intertransversais, os ligamentos interespinhosos, a faceta articular, a cápsula da faceta articular, os ligamentos supraespinhosos. Então, todas essas estruturas são estruturas, ligamento amarelo, ligamento flavo, que é esse ligamento que tem dentro do canal medular, canal vertebral. Então, essas estruturas, todas elas podem ser, muitas vezes, fontes de dor para as pessoas e, além dessas estruturas, nós temos também aí, no caso, como fonte de dor, os próprios músculos também que existem ali na coluna, que tem uma função também importante aí de produzir dor para a coluna. Tem uma capacidade de produzir dores, as chamadas lombalgias. Tá? Toda vez que nós, então, movemos a coluna, há a movimentação desses ligamentos e a movimentação também dos discos intervertebrais. Então, quando a gente vai observar uma coluna, deixa eu passar um outro compartilhamento aqui para vocês verem agora. Então, aqui, pessoal, é o que a gente chama de hérnia de disco, que é uma patologia muito comum da gente ver. Vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho essa nossa nova tela? Sim, professor. Tá dando para ver? Tá sim. Ótimo. Então, isso aqui que vocês vão ver é a coluna, os corpos das vértebras e entre as vértebras você tem o chamado disco intervertebral, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Ela é formada de duas partes, do chamado núcleo pulposo, que essa estrutura que está aqui, ela é como se fosse uma gelatina, e prendendo essa gelatina, a gente tem o chamado anel fibroso. Então, núcleo pulposo e anel fibroso. Essa estrutura, ela serve para amortecer.
ela serve como se fosse um amortecedor hidráulico para a coluna. Então, toda vez que você joga a carga axial sobre a coluna, esse disco, então, ele absorve esse impacto. E pode acontecer devido a sobrecargas excessivas, devido a alterações genéticas ou mesmo má formação dos discos, desse disco começar, então, a forçar aquele núcleo pulposo, vai forçando o anel fibroso, esse anel fibroso vai sendo forçado, rompido, e esse líquido, então, do núcleo pulposo invade o espaço onde fica a medula, ou no caso das hernias mais altas, ou então das raízes nervosas, nos casos das vértebras abaixo de L1, L2. A coluna vai até L1, a medula, depois só tem cauda equina. Então, isso aqui, muitas vezes, pode pegar os nervos que saem da coluna, isso, então, é o que a gente chama da hérnia de disco. Então, quando o indivíduo tem isso, vai haver uma dor muito forte que irradia para as pernas, a pessoa, então, sente uma irradiação para as pernas na dor, no caso da coluna lombar, no caso da coluna cervical, ela vai sentir formigamento, vai sentir dor no braço, no membro superior, e dependendo do lado que esse disco sair para a direita ou para a esquerda, pode haver, então, um pensamento unilateral, tá? Se essa hérnia é muito grande, muito volumosa, ela pode até romper esse nervo, ela pode apertar a medula e produzir até mesmo uma tetraplegia ou uma paraplegia e uma perda até do controle dos esfíncteres, anal e vesical. Então, quando isso acontece, você tem uma emergência médica que tem que ser abrir essa coluna e descomprimir essa coluna. É uma emergência que tem que ser, a gente chama de síndrome da cauda equina. Quando esse núcleo agride, ele vaza excessivamente, encosta na medula, encosta, comprime as raízes nervosas, produzindo ali uma isquemia, produzindo uma lesão, que vai, então, muitas vezes necessitar de um processo cirúrgico para descomprimir, porque senão a pessoa pode ter uma paraplegia, uma tetraplegia irreversível, dependendo do grau de comprometimento dessa hérnia. A maioria das hérnias, 94%, é de tratamento conservador, evoluem bem, elas são reabsorvidas pelo corpo, mas existe um grau pequeno de hérnias que complicam e que precisam de processos cirúrgicos para que haja uma retirada aí desse disco, para que haja uma cirurgia de descompressão da coluna, né? Isso acontece muitas vezes em casos em que o indivíduo tem aí essa lesão muito grande, ou então em casos que a pessoa já tem uma hérnia, e essa hérnia ela fica meses incomodando. E a cirurgia, ela necessita, no caso, tem várias técnicas, mas uma técnica é chegar na parte posterior da coluna e tirar um pedaço dessa estrutura que a gente chama lâmina, né? Fazer uma laminectomia. E isso, então, essa laminectomia vai produzir depois a descompressão do nervo. Então, nós tivemos ali a hérnia de disco, a compressão da medula, o indivíduo está muito mal, está com a lesão mais séria, então tira um pedaço ali da vértebra, da parte posterior da vértebra, e vem, você vê que as raízes nervosas estão abauladas, e aí retira-se aquele pedaço de disco que foi lesado, que estava lesando os nervos da cauda equina que vocês estão vendo aqui. Esse processo a gente chama de laminectomia. O que é a laminectomia? É a retirada da lâmina da vértebra, para poder acessar a parte posterior da coluna. A parte anterior é muito difícil acessar, tem muitas coisas nobres, os órgãos, veias, artérias que passam ali. Então, muitas vezes o médico abre pela parte posterior e para ter acesso à coluna ele tem que tirar um pedaço do processo espinhoso e da lâmina. Então, é chamada laminectomia. Tira, aí ele vai ver lá o pedaço do disco que está apertando os nervos, vai retirar esse pedaço do disco e então, consequentemente, vai aliviar os processos de compressão da medula, tá? Então, isso a gente chama de laminectomia, é um processo que é usado na cirurgia de descompressão da coluna quando você tem aí um processo bastante mais severo de lesão, tá? Do disco. Outra coisa que acontece na coluna, gente, frequentemente, é o que nós chamamos de doenças degenerativas da coluna. A partir da idade, 50, 40, desde que a gente nasce, a gente vai degenerando a nossa estrutura. E aqui a gente vê uma alteração que é a lesão do disco. Então, o disco pode encontrar um processo degenerativo, vai perdendo líquido, vai ficando menos viscoso e, consequentemente, vai diminuindo o seu tamanho, vai perdendo líquido. Essa perda de líquido, então, é o que a gente chama da degeneração do disco. O disco, então, perde o poder de amortecimento dele.
E observando aqui, olha, a parte anterior da coluna, né? E aqui a parte posterior da coluna. A parte posterior da coluna é a parte mais perigosa, é a parte mais delicada da coluna. Aqui na frente nós não temos praticamente nada que seja nobre, mas aqui na parte posterior tem a medula e tem o forame, né, que passa aqui, o forame intervertebral, e desse forame intervertebral saem os nervos que vão inervar a parte muscular, sensitiva e motora. Então, muitas vezes, quando você tem a degeneração desse disco, esse espaço, então, ele vai diminuir, e, consequentemente, pode haver diminuição desse espaço também, e isso pode gerar comprometimentos neurais, pode gerar processos de compressão das raízes nervosas, também gerando aquelas dores irradiadas para o braço e irradiadas para a perna. Aqui, então, a gente vê a degeneração do disco, que pode também produzir, com o passar do tempo, a formação de pontas ósseas, e até mesmo essa hérnia que vocês estão vendo aqui. Ó. Então, aqui está a hérnia, apertando o forame, e pode acontecer a formação disso aqui. Ó. Isso aqui seriam bicos de papagaio, né? Chamados osteófitos. São proeminências ósseas que crescem aqui nas pontas dos ossos, e isso, então, é uma tentativa do corpo de estabilizar ali aquela coluna que, sem o disco, perde um pouco da sua estabilidade. Então, isso nós chamamos de osteófitos, também chamados de bicos de papagaio, tá? Que é como a gente, minha mãe tem bico de papagaio. Isso aqui é um bico de papagaio porque fica como se fosse uma ponta. Esse bico de papagaio, quando ele é anterior, não tem tanto problema. O problema é quando o bico de papagaio é posterior, que ele pode, então, fechar esse canal e, então, comprimir a raiz do nervo, levando a dores que irradiam, a gente chama de uma estenose foraminal, uma estenose desse buraco. Estenose é quando diminui o tamanho desse buraco. Tá, gente? Então, é um processo aí comum também da gente ver na coluna. É um processo relativamente natural, que muitas vezes não provoca dor, mas em certas situações ele pode se tornar doloroso, tá? Tanto na coluna lombar, esse processo de espondilose acontece, quanto na coluna lombar. A gente chama isso de espondilose. O que é espondilose? Espondilose é a degeneração do disco intervertebral. Então, a gente vê ali a função normal da faceta articular, das articulações da coluna, e a gente vê, então, com o passar do tempo, essas articulações da coluna podem se desgastar. Além do disco, as facetas, que são recobertas de cartilagem, podem também se desgastar, e isso, então, vai levar a uma artrose, ou degeneração das facetas, que pode vir também a produzir dor nas pessoas em certas situações, irradiando, às vezes, para os ombros, levando a dor no pescoço. Então, isso se deve à chamada degeneração vertebral. A gente chama, quando degenera a faceta articular, nós chamamos isso de processo de espondilose, tá? Espondilose vertebral, tá? Professor, tem uma dúvida. Pois não? Na hérnia de disco, o senhor falou que retira uma parte, correto? Isso. Mas essa parte não tem perigo, tipo assim, não tem perigo não, ela não regenera não? E Não, não volta... regenera, não Ah, regenera. Daí o problema de operar a coluna, porque quando você opera, tira o disco, e o disco faz falta. Geralmente a pessoa, quando opera a coluna uma vez, ela opera outras, né? E pode ser até necessário fazer uma fusão, colocar como se fosse um parafuso na vértebra para que ela não mova, porque o disco ele faz muita falta e ele não reconstrói, não há uma coisa que vá reconstruir o disco. Então aquela vértebra se torna uma vértebra muitas vezes mais móvel e isso pode então gerar aí muitas lesões futuras para a pessoa. Por isso, cirurgia de hérnia de disco só em situações muito extremas e com indicação muito restrita, né? 94% das hérnias são resolvidas com tratamento conservador, fisioterapia, anti-inflamatório, remédios, exercícios, e evoluem muito bem. São absorvidas pelo corpo. A hérnia é uma coisa benigna. Um número pequeno de hérnias é que é necessário fazer esse processo dessa cirurgia para a retirada desse disco. Por quê, gente? Porque faz falta. O disco é uma estrutura que tem uma importância muito grande, porque ele que une as vértebras e amortece os impactos. Então, quando você retira o disco, você vai ter aí uma consequência muito grande a longo prazo, com alterações degenerativas aumentadas, com muitas vezes instabilidades das vértebras, que muitas vezes tem que ser novamente operada para colocar como se fosse um parafuso ali, a gente chama de uma fusão das vértebras com parafuso. Então, é muito importante conservar os discos e muitas vezes a operação só em número restrito mesmo de 90, 94%,
tratamento conservador. Só alguns casos específicos que tem que fazer essa laminectomia, e tem várias técnicas cirúrgicas, né? Menos agressivas também, que podem tirar esse pedaço do disco sem produzir maiores agressões, mas que no final das contas sempre produzem algum tipo de alteração futura degenerativa na coluna. Por isso é importante tentar preservar o máximo possível esse disco. O disco é igual ao menisco do joelho. Ele tem que ser preservado a todo custo, porque quando se retira o disco, quando se retira o menisco, isso vai certamente produzir um efeito danoso aí para o corpo a longo prazo, a médio e longo prazo. Tranquilo? Certo, obrigado, professor. Nada. Outra coisa que acontece na coluna também, gente, que é perigoso, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com aquelas pessoas que têm uma lordose muito grande, que tem uma curva acentuada da coluna lombar, é a chamada espondilose da coluna, que é isso aqui, ó, é a degeneração das facetas articulares. Então aqui a gente está vendo a coluna lombar e você está vendo aí o movimento das vértebras, a extensão, a flexão, e a gente percebe que existem as articulações da coluna. É aqui que acontece o movimento da coluna. É nessas facetas articulares, que são da parte posterior da coluna. Então, quando a gente estende e flete a coluna, ó, reparem, quando a gente estende a coluna, faz extensão, as vértebras entram muito em contato. Quando a gente faz flexão, as vértebras perdem um pouco do contato. Então, muitas vezes, um excesso de lordose vai levar a um excesso de contato das vértebras. Isso, com o passar do tempo, começa a comprimir essas vértebras. E aí vai acentuando o desgaste das articulações da coluna, das cartilagens, que seria, a gente chama de osteoartrite. E isso, com o passar do tempo, vai levando a um atrito, vai levando a um maior contato ali das facetas, produz também dor, produz dor que irradia, produz dor bastante forte na coluna, principalmente quando as pessoas ficam mais tempo em pé, porque em pé você tende a fazer mais lordose. Então, isso é uma característica que muitas vezes está associada a um aumento da curva lombar. Quem tem hiperlordose não deve fazer, gente, stiff, exercícios que tenham muita compressão. Imagina a pessoa já tem uma lordose grande, você ainda fortalece mais aquela musculatura que comprime a coluna. Vai cada vez mais acentuar essa compressão das facetas. Isso pode aumentar aí a sobrecarga nas facetas e pode, a longo prazo, produzir um desgaste. E se não tem adaptação, um desgaste. Mas se a pessoa já tem essa lordose, já tem esse desgaste, e você faz exercícios que aumentem muito a lordose, isso pode acentuar e produzir dor num quadro que era crônico de desgaste, sem que houvesse sintomas dolorosos. Então, muito cuidado com pessoas que têm excesso de lordose, principalmente pessoas mais idosas, que essas pessoas já podem apresentar essa espondilose, né? Que é esse processo justamente de desgaste das facetas articulares pelo contato excessivo, tá? Então, cuidado com essas pessoas. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Então, isso então, gente, acontece em todas as regiões da coluna, né? Tomar muito cuidado, pessoal, com a carga excessiva sobre a coluna em flexão. Existem trabalhos hoje que mostram que até 12 quilos não há problema de você dobrar o tronco para pegar um peso. Mas excesso de carga, você está fazendo stiff, está fazendo um deadlift, um exercício que necessita uma carga muito grande em cima da coluna, e essa coluna está flexionada, essa coluna está dobrada, com a flexão da coluna vai haver uma tendência de empurrar esse disco para trás. E vocês viram que quando a gente empurra o disco para trás, essa é exatamente a posição mais perigosa para criar uma hérnia de disco, porque você pode, então, estar apertando o disco na parte da frente, o núcleo pulposo vai fazer pressão na parte posterior e ele pode, então, romper esse disco e produzir o extravasamento daquele líquido. Então, muito cuidado, cargas pequenas não tem problema, a gente pode dobrar a coluna foi feita para dobrar, ela é forte, ela tem capacidade de absorver flexão, mas cargas excessivas em flexão ou cargas em pessoas que já têm esse disco degenerado com excesso de flexão podem acarretar o aparecimento, então, de hérnia de disco. Tá? Então, muito cuidado com o exercício de flexão. Na extensão não tem tanto problema, porque na extensão, olha o que acontece.
você vai ter uma abertura da parte anterior, daí o líquido vai se deslocar para frente. Enquanto que na flexão, você vai ter um relaxamento do ligamento longitudinal anterior e, consequentemente, um fechamento da parte mais anterior e, consequentemente, o deslocamento do núcleo pulposo para a parte posterior, que é onde está a medula e onde estão os nervos da coluna, que aí vai haver o problema. Se vazar o líquido para a parte anterior, não tem problema. Aqui na parte anterior não tem nada que seja nobre, né? Aqui na parte posterior é onde estão os forames, onde estão os nervos. Daí a importância da gente estar atento a esses mecanismos de excesso de flexão da coluna com carga. Tá, gente? É importante a gente ver isso, com carga. Sem carga, é possível fletir a coluna, é interessante, a coluna foi feita para fletir. Mas à medida que você coloca peso, intensidade muito grande em cima de flexão da coluna, isso em algumas pessoas já tem uma predisposição do disco, já tem uma lesão, já tem uma fragilidade do colágeno, ou que já tem uma fragilidade do próprio disco, pode então potencializar uma hernia de disco. Tá certo? Então, muito bem. A coluna, pessoal, dependendo de qual é. Professor, a Oi, imagem tá travada. a imagem está travada? Tá no Bunny Performance. Eu vou interromper aqui e voltar. Voltou? Sim. Então, as vértebras, gente, de maneira geral, elas têm essas características, têm essas proeminências ósseas. Tem os processos transversos, o processo espinhoso, os processos articulares, são as facetas. Essas proeminências, elas servem para poder aumentar a alavanca dos músculos. Nós temos vários músculos que se inserem na vértebra, por exemplo, o multífido, o ilho-costal, são músculos que têm uma inserção bem ali em cima da vértebra. E à medida que você tem essas alavancas ósseas, você tem capacidade de potencializar a ação desses músculos, de aumentar a alavanca dessa musculatura. Por isso é que nós temos essas proeminências ósseas aí. Esse buraco aqui, ó, é o canal, né, a região do canal vertebral. É onde nós temos a medula está passando aqui. Em algumas pessoas, principalmente as pessoas idosas, pode haver o fechamento desse canal. A gente chama de estenose da coluna lombar ou da coluna cervical. Então, é o fechamento. Estenose é quando fecha o buraco. Então, essas pessoas mais velhas, geralmente, tendem a andar com a coluna muito em flexão. É aquela pessoa que anda toda curvada para frente. Por quê? Quando ela estende a coluna, esse buraco fecha e comprime a medula. Então, ela sente dor. E ela aprende que se ela andar com a coluna fletida, ela não sente dor, porque com a coluna fletida esse buraco aumenta de tamanho. Daí ela consegue ter menos incômodo, ela consegue ter menos dor, tá? Então, esses processos espinhosos são interessantes e o forame também é muito importante. Aqui a gente observa, gente, uma vértebra da coluna torácica. Qual que é a diferença dela? É que o processo espinhoso ele é mais inclinado. Isso é um dos fatores que limita a nossa extensão da coluna torácica. A gente não consegue inverter a curva torácica, a gente consegue, no máximo, retificar essa curva, porque quando você estende excessivamente sua coluna torácica, um processo espinhoso bate no outro, e você então tem a limitação da sua ADM. Isso não acontece na lombar. Na lombar, o processo espinhoso ele é reto, e faz então com que a gente tenha mais mobilidade em extensão na coluna lombar do que na coluna torácica. Tá? A coluna cervical, gente, ela é o segmento que tem maior mobilidade no nosso esqueleto axial. Para que tanta mobilidade? Exatamente para que a gente possa ter uma amplitude visual maior. A coluna torácica, ela é menos móvel, porque ela tem a presença das costelas. Então, nós precisamos de ter alguma estrutura que tenha muita mobilidade. Imagina, na realidade, nós somos animais que evoluíram nas savanas da África. E lá você precisava de ter amplitude visual para olhar para um lado, olhar para o outro, né? Como nós temos dois côndilos, nós não conseguimos fazer igual o pescoço de galinha, que tem uma mobilidade grande. Então, nós precisamos de ter uma capacidade rotacional boa para que a gente possa ampliar a nossa capacidade visual para observar os animais para caçar e também para não virar caça, né?
Então, por isso que a gente tem essa mobilidade grande na coluna cervical, para que a gente possa observar, dar amplitude visual para a gente, tá? A coluna cervical, ela é dividida em duas partes: coluna cervical alta, coluna cervical baixa. Coluna cervical alta é formada pelo atlas e pelo axis. São essas duas primeiras vértebras especiais da coluna. As outras 5 vértebras da coluna, de C2, né, C3 até C7, são vértebras praticamente iguais. Tem diferenças leves nos processos espinhosos, mas elas têm uma característica muito parecida. Observe que os processos espinhosos da cervical também são mais retos. Por isso, nós temos uma boa capacidade de extensão da coluna cervical. E aqui, essas duas primeiras vértebras, atlas e axis, são as principais responsáveis pela rotação do pescoço. Então, o atlas, o axis e o occipital, principalmente essa articulação atlantoaxial, ela é responsável por 50% da nossa capacidade rotacional. Então, se nós temos 90 graus de rotação, 45 graus de rotação acontece nessas duas primeiras vértebras, que são adaptadas a rodar. Então, você tem aqui o processo odontoide e as massas articulares do occipital. O occipital, então, insere aqui em cima, e você, então, roda essa vértebra com 50% da amplitude, o restante é feito pelas vértebras cervicais baixas. Observando aqui também o processo espinhoso da vértebra cervical, ele é bífido, ele tem essas duas espinhas aqui, ó. Tá? Isso é muito importante também no caso das inserções dos músculos que estão aqui nessa região cervical. Tá? C0 é o occipital, C1 e C2. Não apresenta disco intervertebral. Não tem perigo da gente ter hérnias, porque isso poderia comprimir a nossa medula, poderia comprimir a parte mais alta, responsável muitas vezes até pela respiração. As facetas articulares são horizontalizadas justamente para permitir um melhor deslizamento rotacional e são responsáveis por 50% da rotação e também têm a capacidade de fazer uma leve retração. A gente chama de nodding, esse mecanismo de retificação leve, é um pequeno movimento na coluna cervical alta. Esse aqui, com detalhe, a gente está vendo o axis, né? Que é a segunda vértebra cervical. Aqui esse nosso processo odontoide. E em cima dele aqui nós temos o Atlas. Ele chama Atlas porque é um herói da mitologia que carregava o mundo nas costas. Então, no caso, o Atlas carrega o occipital. Então, por isso a gente chama de Atlas. E o Atlas se articula com as massas, né? Essa faceta articular, que vai articular então com o Atlas. Então, nós temos duas facetas articulares aqui na região do axis que vão se articular com as facetas articulares do axis, que vão se articular com a faceta articular do Atlas, e o Atlas vai se articular com o occipital. Tá? E nessas duas vértebras acontece a maioria do movimento de rotação. E nesse buraco aqui nós estamos passando com a medula. Daí essa região é uma região muito sensível. Se a pessoa cai, tem um trauma, não pulem nunca de cabeça em locais que vocês não conhecem a profundidade, gente. Porque você pode bater a sua cabeça e fraturar esse atlas, fraturar o axis, e, consequentemente, isso vai deslizar e vai pegar na medula e você pode ficar, infelizmente, tetraplégico. Tá? Nunca pulem de cabeça. É um conselho que eu dou para vocês. Mesmo se você souber a fundura do rio ou da lagoa que você vai pular, mesmo que você já tenha pulado outras vezes, você pode, principalmente se for em cachoeira, pode ter deslocado alguma pedra e você não sabe e pula e bate a cabeça. Se você não morrer, você pode, infelizmente, ficar tetraplégico, que é uma coisa muito pesada, é uma carga muito grande para a pessoa. Às vezes, por causa de uma bobagem, você pode produzir uma lesão, então, muito irreversível que vai afetar a sua vida para sempre. Tá? Nunca pulem de cabeça, mesmo se você conhecer a profundidade. Pode ser que você bata a cabeça no chão e quebre uma vértebra, principalmente essas duas que são muito perigosas. Se você não morrer, você vai ficar até sem a capacidade de respirar. Vai ter que respirar com um respirador artificial. Muito cuidado, não pulem de cabeça. Tá? A cervical baixa, por sua vez, ela é formada por 5 vértebras, que a gente chama de C2, C3, C4, C5, C6, C7. C3, C4, C5, C6, C7. Então, são as vértebras da cervical baixa. Elas têm discos intervertebrais, pode ocorrer, então, hérnia de disco. As facetas articulares, elas têm um ângulo em torno de 45 graus, que permitem movimentos bastante acentuados, e elas são responsáveis, no caso dessas vértebras, pela maioria da flexão
e da extensão da nossa coluna cervical. Tá? Aqui a gente vê, então, as amplitudes de flexão em torno de 45 a 50 graus e extensão em torno de 85 graus. A inclinação lateral, ela é em torno de 40 graus, também com aquele movimento das facetas. Imaginem, as facetas estão deslizando umas sobre as outras. Nós temos também os movimentos de rotação, que chegam até a 90 graus de amplitude. Então, esses seriam os movimentos aí da nossa coluna cervical, da flexão, a extensão, a rotação, a inclinação lateral. Então, os movimentos permitidos aí, a combinação desses movimentos, né? Exatamente essa amplitude de movimento, ela é grande para permitir a melhoria da nossa amplitude visual, para a gente poder estar atento a várias coisas ao mesmo tempo com maior amplitude visual. Tá? Então aqui, ó, existe um outro movimento também, que a gente chama da combinação desses movimentos, que chama de protusão e retração da cabeça. Então a cabeça, a nossa cabeça, ela pode ir para trás ou ir para frente. Então isso é a posição neutra. Aqui a gente tem a movimentação, então, de protusão, que envolve a flexão da cervical baixa e a extensão da cervical alta. Então, nós chamamos isso de movimento de protusão da cabeça. E nós temos a retração da cabeça, que envolve a extensão da cervical baixa e a flexão da cervical alta. Tá? Então, aqui a gente vê esses dois movimentos acontecendo. A cabeça, ela faz extensão, tá? Da cervical alta, C1 e C2 estão em extensão, e a flexão, né, da cervical baixa. A retração é quando a gente fica com o pescoço mais reto. Esse movimento é uma flexão da cervical alta e uma extensão da cervical baixa, tá? Esses movimentos são muito importantes, né, no caso de movimentações da cabeça, né? A cabeça vai para frente, a cabeça vai para trás. Cabeça indo para frente é protusão. Então, quando a pessoa tem uma cabeça que é mais projetada para frente, a gente fala que aquela pessoa tem uma protusão da coluna cervical. E o contrário seria a retração da coluna cervical, tá? Na retração, nós temos a flexão de C1 e C2 e a extensão das vértebras cervicais baixas, tá? É interessante a gente ver esses computadores, muitas vezes celulares, que a pessoa tende a ficar com aquele pescoço projetado para frente. Então, no senso comum, a gente pode imaginar que isso possa produzir dor. Quando a gente vê trabalhos científicos que analisaram isso, principalmente em pessoas jovens, não foi comprovado que quem tem essa tendência de projetar a cabeça para frente tenha mais dor. Então, isso é muito um senso comum que a gente vê, que a projeção da cabeça possa produzir dor. Então, no trabalho científico que a gente tem, não foi demonstrado isso em relação a estudantes mais jovens. Pode falar, Igor. Professor, obrigado. O senhor comentou que o fato de ficar com a cabeça para baixo pode não produzir para frente, pode não produzir dor. Mas, por exemplo, tem muita gente que questiona o fato, tipo assim, às vezes da pessoa sentar, não encostar a região lombar na cadeira. Uhum. Isso tem poder de produzir dor a curto, longo prazo? Essa coisa da cadeira, antigamente tinha... Essas coisas de coluna estão mudando muito, sabe, gente? O que a gente via antigamente é que existia aquela posição correta de sentar. As pessoas eram orientadas a sentar encostadas, a sentar retinha, né? Mantendo a lordose. Isso aí mostrou-se através de estudos científicos que não é tão verdade, tá? Uma coisa que faz mal é ficar sentado muitas horas. O sedentarismo é péssimo. Mas o importante é que você varie as posições durante o tempo que você ficar sentado. Se você fica o tempo inteiro sentado naquela posição correta, isso não é bom também. É importante que você sinta conforto. Então, o seu próprio corpo ele vai te dar o feedback da hora para você mudar a posição. Então, ficar numa posição o tempo inteiro estática, parada, não é bom também. É bom variar as posturas. Então, é interessante que você varie. Às vezes você encosta, às vezes você sai, às vezes você fica mais de um lado, do outro, às vezes você está com ela mais em flexão, às vezes você está com ela mais em extensão.
O seu próprio corpo vai dizer a hora de você mudar a sua postura. O que é ruim é ficar numa posição única e ficar muito tempo sentado e ficar sem fazer exercício físico. Tá? A pior coisa que tem para a coluna é a falta do movimento. Isso é a maior causa de problema na coluna e a maioria do tratamento de dores na coluna, ele sustenta, que a gente vê na literatura, o uso de exercícios físicos é excepcional para a coluna. Essa posição de sentar tem muito de mito, sabe? Mito. Então, a coluna ela não necessita de ficar naquela posição correta. São coisas que muitas vezes mudaram. Eu mesmo já falei muitas vezes essas posturas, mas os artigos mais novos, as coisas mais recentes, elas mostram que não há essa necessidade dessa posição correta, que não existe uma posição correta para sentar. É a posição que te dê conforto. O importante é que você varie as suas posições com o passar do tempo, que você não passe horas e horas sentado. Isso realmente faz mal. Mas variar as posturas, levantar, sentar, ficar com ela em flexão, em extensão, encostando, sem encostar, é a melhor solução para a gente. Tá bom, Igor? Beleza, pessoal. Obrigado. Nada. Então, gente, em resumo aqui, as amplitudes, a cinemática da cervical. A articulação atlanto-occipital, do atlas com o occipital, ela faz 5 a 10 graus de flexão e extensão, que é aquele nodding que eu falei com vocês. Ela não roda e ela tem 5 graus de inclinação lateral. A atlanto-axial, ela faz 5 a 10 graus também de movimento de flexão e extensão, faz 40 a 45 graus de rotação, então grande parte, metade da amplitude rotacional é feita por C1 e C2, mas ela não inclina lateralmente. As vértebras outras, as chamadas intercervicais, a amplitude é em torno de 35 a 70 graus e a rotação é em torno de 45 graus e a inclinação lateral é em torno de 35 graus. Então, quando a gente inclina a cabeça para o lado, a gente está fazendo 5 graus na atlanto-occipital e 35 graus na amplitude de inclinação lateral nas vértebras baixas. Enquanto que na rotação são 45 graus na atlanto-axial e 45 graus nas vértebras intercervicais, que são aquelas vértebras abaixo. Certo, pessoal? Então, resumindo aí para a gente a cinemática das vértebras cervicais. Agora, pessoal, eu queria passar uma tarefa para vocês para a próxima aula, que são a gente fazer as ações musculares de todos esses músculos, movimentos que eu falei com vocês. Então, para a próxima aula, para entregar, mandar por e-mail, os músculos motores primários da flexão, da extensão, da rotação, da inclinação lateral da coluna, tá? E também os motores primários da movimentação da extensão da cervical alta e da flexão da cervical alta, de C1 e C2. São diferentes os movimentos. Então, eu quero os músculos motores primários da flexão, extensão, inclinação e rotação do pescoço, considerando as vértebras mais baixas, e focar na extensão e na flexão das vértebras cervicais altas e do occipital, né? Aquela protusão e aquela retração cervical que vai ser feita por vários músculos pequenininhos aqui, que são os chamados músculos suboccipitais, na parte posterior aqui, tá? Então, músculos da flexão e extensão cervical baixa, da parte cervical, e a flexão e extensão da cabeça. Tá bom? Essa é a tarefa para vocês aí para a próxima aula. Aí eu vou passar esses músculos com vocês, a gente vai ver a coluna lombar na próxima terça-feira. Combinado, pessoal? Tranquilo? A prova vai ser quando? A prova, pessoal, eu vou fazer daqui umas 2, 3 semanas ainda. Eu ainda vou dar cervical, a gente vai fazer uns exercícios, tá? Pode ficar tranquilo, vai ser coisa bem tranquila, não vai ter nada complicado. Eu ainda quero passar com vocês aí a análise cinesiológica, e aí eu vou passar para vocês uma prova que vai ser uma análise cinesiológica, como a gente já fez naqueles outros movimentos do ombro. É muita matéria, né? Mas nós Tá temos... bom, então. Tá? Mas pode ficar tranquilo, nós vamos fazer uma coisa bem tranquila, que seja boa para vocês também, para vocês estudarem e conseguirem fazer dentro do que a gente estudou aqui dentro da aula mesmo. Combinado? Então, próxima terça, trabalho músculos mobilizadores da coluna cervical e da cabeça. Combinado?
Beleza, então, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.